supino inclinado. Qual a inclinação produz maior atividade da parte superior do peitoral? Então, vou passar aqui, pessoal, para a gente analisar alguns pontos da metodologia do estudo. Então, a amostra ela foi composta por 30 indivíduos, né, que eram saudáveis e jovens, que tinham uma experiência mínima de 1 ano no TRP, ou seja, que praticavam, no mínimo, de forma sistemática, 1 ano no treinamento tecido com peso. E que treinavam pelo menos 3 vezes na semana com uma intensidade moderada alta. Intensidade moderada alta, entendam, são indivíduos que trabalham com 15 a 10 repetições e de 10 a 6 repetições máximas dentro de séries ao longo da sua programação ou periodização de treinamento. Então, essa foi a amostra de estudo. E o que esses indivíduos realizaram? Eles realizaram uma série de 8 repetições com 60% de um RM, ou seja, se fazia ou se testava um RM em cada inclinação do supino, ou seja, em cada variação do supino que está descrito aqui abaixo, se identificava a força dinâmica máxima em cada variação dessa do supino e depois se calculava os 60% e aí sim se fazia essa uma série de 8 repetições, então submáximas, para analisar a resposta eletromiográfica das variações. Então, quais foram as variações? Então, os indivíduos realizavam uma série de 8 repetições com 0 graus de inclinação, ou seja, o banco plano, ou seja, o supino reto, né? O supino mais conhecido. Realizavam depois uma série de 8 repetições com supino em 15 graus de inclinação do banco, ou seja, a parte posterior do banco ia se elevando, primeiro foi em 15 graus, depois foi em 30 graus essa elevação, então inclinava ainda mais o banco. Depois disso, realizava uma inclinação de 45 graus, então inclinava ainda mais o banco, e por fim, inclinava ainda mais o banco para entrar numa posição de 60 graus de inclinação do banco em relação ao horizontal. E aqui a gente vai passar agora para analisar quais os músculos que foram registrados da atividade eletromiográfica. Então aqui a gente tem músculos em questão, tá? Então a gente tem aqui o deltoide anterior que foi analisada, a sua atividade eletromiográfica. A gente pode perceber que foi utilizada a eletromiografia bipolar, né? Tem as fibras mediais do peitoral foram analisadas, as fibras superiores do peitoral foram analisadas, as fibras inferiores do peitoral foram também analisadas e o tríceps na sua cabeça medial foi analisado. Perfeito? Então, aqui a gente acabou de identificar a metodologia e vamos passar aqui na sequência para os resultados. Então, o estudo traz esse gráfico aqui de resultado, perfeito? Então, olha lá, vamos aos poucos, que esse gráfico tem bastante informação nele. Só colocar aqui em verde agora a minha marcação para ficar mais destacado. Então, olha lá, pessoal. Aqui no eixo Y a gente tem o percentual de atividade eletromiográfica e no eixo X aqui a gente tem as inclinações produzidas que eu acabo de citar anteriormente na metodologia. Então, olha lá. Essa bolinha aqui, só a legenda do gráfico é importante, ou seja, a legenda da figura é importante a gente mostrar. Então, essa bolinha roxa, ela representa o peitoral nas suas fibras superiores. A bolinha aqui, mais amarelada, aqui embaixo, logo abaixo, representa o peitoral nas suas fibras mais mediais. E aqui o triângulo vermelho invertido representa o peitoral nas fibras mais inferiores. Depois a gente tem aqui o triângulo em azul, a gente tem a atividade eletromiográfica, a representação do deltoide anterior, e esse quadradinho azul aqui a gente tem a representação do tríceps braquial na sua cabeça medial. Então, o que a gente pode observar? Que a 0 graus, pessoal, olha só, quando os indivíduos estavam no supino plano, ou seja, 0 graus, o que se observou? Se observou uma atividade eletromiográfica tanto para o peitoral nas suas fibras superiores, mediais e inferiores, uma atividade semelhante, ou seja, não teve diferença estatisticamente significativa entre o peitoral na sua fibra superior, peitoral nas suas fibras mediais e peitoral na sua fibra inferior e também o deltoide, quando os indivíduos executaram as 6 repetições no supino plano, ou seja, com 0 graus de inclinação. Perfeito? Isso é um primeiro resultado. No entanto, pessoal, quando se foi inclinando o banco, ou seja, quando se passou por uma inclinação de 15 graus, por exemplo, a gente já observa, prestem bem atenção nesse ponto, a gente já observa, vou até botar em azul aqui agora, a gente já observa uma queda na atividade eletromiográfica, ainda não foi significativa, mas a gente já viu uma queda na atividade eletromiográfica do peitoral nas suas fibras mediais e nas suas fibras inferiores. Por outro lado, vou colocar em vermelho aqui, a gente já observa uma elevação na atividade eletromiográfica do peitoral nas suas fibras superiores. Então, o que é esperado, né? Ao inclinar o banco mesmo a 15 graus, a gente observa, os autores, melhor dizendo, já observaram uma queda na atividade eletromiográfica
das fibras mediais e inferiores do peitoral, o aumento da atividade eletromiográfica nas fibras claviculares do peitoral maior. E isso também ocorreu, esse comportamento, ele se deu também para o deltoide anterior. Então, ao inclinar, reforçando aqui esse ponto, começar essa inclinação, deltoide anterior e fibras claviculares do peitoral já tem uma subida na sua atividade eletromiográfica. Ao reduzir, por outro lado, as fibras mediais e fibras inferiores têm uma queda nessa atividade eletromiográfica. E aqui, quando chega aos 30 graus de inclinação, pessoal, a gente tem um pico de atividade para o peitoral nas suas fibras claviculares. Ou seja, 30 graus de inclinação, que foi a próxima inclinação aplicada pelos autores, a gente viu o quê? A gente viu um aumento da atividade eletromiográfica ainda maior das fibras claviculares do peitoral maior. E também a gente observa um acréscimo também do deltoide anterior. Por outro lado, a gente viu o quê? A gente observa aqui pelo gráfico, uma queda ainda maior, aqui, ó, que esse tracejado azul aqui, esse tracejado aqui vermelho, a gente observa uma queda ainda maior para as fibras mediais e inferiores do peitoral maior. Mas, Carlos, por que ocorre esse comportamento de elevação da atividade eletromiográfica das fibras superiores e do deltoide anterior e uma queda na atividade eletromiográfica das fibras mediais e fibras inferiores? Pessoal, quando o indivíduo está plano, ele executa o movimento de adução ao vencer a resistência, ao elevar aquele peso, aquela barra, uma adução transversal do ombro puro. Quando o indivíduo começa a entrar, quando se inclina o banco, quando começa a se produzir inclinação do banco, essa adução pura, ela já não ocorre. Começa a ocorrer atrelado a esse movimento de adução transversal do ombro, que o movimento ocorre no plano transversal, o movimento também de flexão do ombro. É uma flexão, é uma ligeira flexão, sim, é mais adução do ombro transversal do que uma flexão, mas o indivíduo já começa a entrar no movimento de flexão. E como a gente sabe também que o deltoide anterior e as fibras claviculares do peitoral maior são músculos ou são feixes musculares que produzem também, além do movimento de adução transversal, também o movimento de flexão do ombro, a gente já espera, então, esse aumento da atividade eletromiográfica. E isso, então, explica esse comportamento da atividade eletromiográfica para as fibras superiores e fibras inferiores, desculpa, para as fibras superiores e para o deltoide anterior. No entanto, essa queda na atividade eletromiográfica das fibras mediais e inferiores, ela ocorre por esse mesmo comportamento. Quando o indivíduo começa a sair de uma adução pura do ombro e começa a entrar num movimento também de flexão do ombro, e como as fibras mediais e inferiores do ombro, do peito, desculpe, elas são adutoras do ombro e não são flexoras do ombro, a gente já espera, então, uma menor exigência dessas fibras também sendo atuantes. E também pela linha de tração, isso é um ponto importante citar. Como as fibras superiores têm uma linha de tração melhor para produzir um movimento inclinado, elas aumentam a sua atividade eletromiográfica, sua participação também. Então, isto justifica esse comportamento eletromiográfico observado aqui. E, por fim, pessoal, quando se entrou nos ângulos de 45, aqui, ó, 45 graus e 60 graus, a gente vê o quê? A gente observa, a gente não, mas a gente está observando aqui, mas os autores, né, eles observaram que uma queda na atividade eletromiográfica, olha só, das fibras claviculares do peitoral maior, tanto para 45 como para 60 graus. E observaram um aumento, uma manutenção e um leve aumento ainda para o deltoide anterior. Então, pessoal, ao inclinar o banco acima de 30 graus, vocês podem esperar uma queda, sim, da atividade eletromiográfica, tanto do peitoral, nas suas fibras inferiores e mediais, mas também, ponto importante aqui, para as fibras claviculares do peitoral maior. Então, uma aplicação prática disso, o que é? Vamos lá, então, para as aplicações práticas. Deixa eu só colocar aqui minhas anotações. Então, as aplicações práticas, isso que a gente pode pensar. Se o objetivo do indivíduo, eu vou até ler aqui para vocês agora, para a nossa aula não ficar tão longa aqui, se o objetivo do indivíduo for, dentro da sessão, ele tenha somente um exercício para incluir para peitoral, e ele queira um trabalho mais homogêneo do peitoral como um todo, talvez selecionar, então, o supino plano seja uma estratégia bem interessante, porque a gente viu que a gente observou que quando o supino está plano sem nenhuma inclinação do banco, ou seja, quando eles testaram nenhuma inclinação do banco, inclinação zero, ou seja, supino plano, né? O que eles observaram? Observaram uma atividade similar entre as três porções do peitoral analisado e, além disso, também para o deltoide anterior, perfeito? No entanto, pessoal, para produzir uma atividade eletromiográfica maior para o peitoral das fibras superiores, inclinar o banco a 30 graus parece ser interessante. Por quê, Carlos? Eu mostrei anteriormente nos resultados
Mas aqui, ó, ao inclinar a 30 graus, se teve maior atividade eletromiográfica para as fibras claviculares, atividade pico das fibras claviculares do peitoral maior. No entanto, ao inclinar ainda mais esse banco a 45 e a 60 graus, se observou uma queda na atividade eletromiográfica, perfeito? Então, pensando aqui em atividade, em maximizar a atividade eletromiográfica para as fibras claviculares do peitoral maior, aplicar inclinações até 30 graus parece ser bem interessante, perfeito? Por outro lado, se somente o supino inclinado for incluído na sessão, não se pode ser suficiente para estimular de forma significativa as fibras mediais inferiores do peitoral maior. Aqui um contraponto, né, pessoal? O que a gente pode observar assim? Tá, ok, Carlos, ao inclinar o banco, aumenta a atividade eletromiográfica das fibras claviculares até 30 graus. Legal, perfeito. Mas, pessoal, a gente viu que teve uma queda na estimulação, na atividade eletromiográfica das fibras mediais inferiores. Então, ao fazer essa inclinação, eu tenho que ter em mente o quê? Que as fibras mediais inferiores não estão sendo bem estimuladas naquele exercício supino inclinado, se eu optar pela inclinação, por exemplo, de 30 graus. Então, eu aplicar exercícios adicionais para trabalhar essas fibras com uma maior eficiência, por exemplo, um supino reto, parece ser interessante de ser prescrito nessa sessão ou ao longo do planejamento de treinamento para produzir um trabalho mais homogêneo. Perfeito, pessoal? Espero ter sido claro com esse estudo aqui. O objetivo é apresentar pontos bem específicos, importantes, estudos, principalmente aplicar para vocês no chão de academia, que a gente chama na atuação prática de vocês, perfeito? Qualquer dúvida, vocês podem colocar aqui embaixo, aqui no vídeo. Eu terei o prazer de conversar com vocês, beleza? Um grande abraço. Olha só, o Treino em Foco está lançando um curso bala, musculação, guia da prescrição, do básico ao avançado. O que vai ter nesse curso? Fisiologia, bioenergética, biomecânica, os sistemas de treinamento, todo esse mar de informação que nós vamos organizar, traduzindo um curso para te ajudar, que é ser um dos primeiros a ficar sabendo sobre o nosso curso. Faz o teu cadastro aqui, que toda vez que nós lançarmos uma nova turma, tu vais ficar sabendo.